Bom, gente, eu vou gravar aqui para vocês, então, a segunda parte da aula de imunodeficiências. Nessa parte eu vou focar nas imunodeficiências, então, congênitas ou primárias, aquelas, então, causadas por mutações ou que o indivíduo, então, já nasce com elas, tá? Bom, eu dividi essa aula, então, em algumas partes, então, a gente vai rever alguns conceitos gerais e os tipos principais de imunodeficiências congênitas, depois abordar com um pouco mais de detalhes as imunodeficiências mais comuns que afetam os mecanismos efetores da resposta imunológica inata, depois também com um pouco mais de detalhe as imunodeficiências que afetam a resposta imunológica adaptativa, que eu dividi em imunodeficiências que afetam a produção dos linfócitos, aquelas que afetam a função dos linfócitos B e T, e as principais formas, então, de imunodeficiências graves combinadas, ou SCID em inglês, tá? Depois, mais para o final da aula, na parte final, eu vou falar, então, das formas de avaliação diagnóstica de imunodeficiências congênitas e imunodeficiência de forma geral, e finalizar realmente com abordando com vocês uma das técnicas que a gente já abordou ao longo do semestre, que a gente já mencionou várias vezes, a citometria de fluxo, então, mostrando aí os princípios dessa metodologia e como que então ela permite a avaliação das imunodeficiências e também a avaliação aí de outras características do sistema imunológico, ok? As imunodeficiências congênitas também podem ser chamadas de imunodeficiências primárias e elas podem afetar diversos componentes da resposta imunológica, tá? Então, eu vou ter imunodeficiências que afetam os componentes da resposta imunológica inata, então, desde aqueles componentes celulares, então, macrófagos, neutrófilos, principalmente, e mecanismos humorais, como o complemento, principalmente, e eu tenho aquelas deficiências que afetam componentes efetores da resposta adquirida ou adaptativa. E aí, essas imunodeficiências eu posso dividir em três grupos: aquelas que afetam predominantemente só os linfócitos B, aquelas que afetam os linfócitos T e aquelas que a gente chama de deficiências combinadas, normalmente são chamadas também de deficiências graves combinadas, no inglês a gente chama isso de SCID, tá? Onde eu tenho tanto linfócitos B quanto linfócitos T sendo afetados. Bom, existem, sem brincadeira, algumas dezenas de imunodeficiências congênitas causadas aí por uma infinidade de mutações ou de alterações então genéticas, tá? Na aula aqui eu vou abordar aquelas que vão ser as mais frequentes, as que vão ser então as mais importantes, tá? Eu vou começar aqui a ver algumas deficiências da resposta imunológica inata. Muitas dessas imunodeficiências a gente já abordou nos casos clínicos que a gente discutiu aí durante o semestre, então essa primeira parte vai ser só de algumas de revisão de algumas características dessas doenças, tudo bem? Bom, em relação então a essas imunodeficiências associadas à resposta imunológica inata, as mais importantes são essas que estão listadas aqui nessa tabela, tá? Então a gente já viu durante o semestre, como eu acabei de falar para vocês, algumas delas e aqui é só para dar uma relembrada. Então, uma das mais importantes seria o que a gente chama de doença granulomatosa crônica. A gente já viu então naquele caso clínico de imunidade inata que essa doença é causada por mutações que afetam principalmente os genes que codificam aquele complexo enzimático, o NADPH oxidase, que é responsável aí pelo processo de explosão oxidativa, ou seja, pela produção dos reativos de oxigênio, das espécies intermediárias de oxigênio, dos fagócitos. Então, afeta principalmente a produção de reativos de oxigênio por neutrófilos e macrófagos, tá? Então, a doença granulomatosa crônica, como a gente já viu, como esse complexo enzimático é formado aí por diferentes subunidades, eu posso ter variações no nível de
alterações imunológicas que esses indivíduos apresentam, tá? Então, dependendo da subunidade afetada, eu posso ter uma maior ou uma menor produção de reativos de oxigênio por esses fagócitos. Como característica importante é que, devido ao papel que essas células apresentam na resposta a infecções fúngicas, de bactérias extracelulares e de alguns patógenos intracelulares, principalmente aí algumas micobactérias, eu vou ter infecções recorrentes causadas por esse tipo de patógeno nesses pacientes, tá certo? Caracteristicamente, e por isso essa doença recebe esse nome, como eu tenho problemas na produção de reativos de oxigênio, vai ser comum então a formação dos granulomas devido à incapacidade de eliminação desses patógenos, tá? É a principal característica dessa doença, é a formação dessas estruturas em granuloma, então, espalhadas aí pelo corpo do paciente. Tudo bem? Uma outra doença que a gente já abordou, já discutiu um pouco em caso clínico, são aquelas deficiências de adesão de leucócitos, que a gente chama LAD. Então, eu tenho dois tipos principais. Eu tenho a LAD1, que é decorrente da mutação nos genes de algumas integrinas, então daquelas moléculas de adesão importantes para o processo lá de adesão firme, durante a migração de leucócitos dos vasos para os tecidos. Eu tenho a LAD2, que está associada com mutações, então, nos genes que codificam algumas selectinas. Então, lembrando, as selectinas vão ser importantes durante a etapa inicial da migração, ou seja, lá do rolamento e da adesão fraca, tá bom? Então, essas duas imunodeficiências, elas vão apresentar um fenótipo muito parecido. Normalmente, os indivíduos afetados vão apresentar infecções bacterianas e infecções fúngicas recorrentes, tá certo? E uma outra característica é que, normalmente, elas se manifestam mais precocemente do que a doença granulomatosa crônica, tá? Então, logo que o indivíduo nasce, ele já começa a apresentar alguns problemas, principalmente aí associados, por exemplo, logo após o nascimento, eu tenho que ter o processo de cicatrização da cicatriz, então, umbilical. Então, os indivíduos afetados, normalmente, uma das primeiras manifestações é a inflamação do coto umbilical, que a gente chama de onfalite. E esses indivíduos vão ter como característica principal, além dessas infecções de repetição, que as lesões apresentadas por esses indivíduos normalmente não produzem pus, certo? Então, mesmo infecções bacterianas piogênicas não têm produção de pus, e como macrófagos derivados dos monócitos e os neutrófilos podem participar do processo de resolução da inflamação, normalmente as lesões desses pacientes também vão apresentar dificuldade para resolução, tá? Então, uma das principais características é lesões que não produzem pus, mesmo infecções por bactérias piogênicas, como Staphylococcus aureus, que a gente viu lá na microbiologia, e também problemas de cicatrização. Uma outra característica é que, quando a gente faz o hemograma desses pacientes, normalmente a gente vai observar um aumento extremamente importante, uma neutrofilia muito importante, porque os neutrófilos eles vão ser recrutados pelos mediadores inflamatórios produzidos nos tecidos infectados, mas eles não conseguem sair da circulação para o tecido. Então, eu vou ter um aumento muito importante de neutrófilos, principalmente na circulação sistêmica desses pacientes. Um outro defeito aí que afeta a resposta inata é a fusão de lisossomos defectiva. Isso acontece por uma mutação que afeta proteínas que fazem parte, então, do microtúbulo. Essa doença é chamada, então, de síndrome de Shediac-Higashi, pelos pesquisadores, né, que descreveram essa doença. Uma das características dessa doença é eu tenho infecções recorrentes, também por patógenos intracelulares e infecções fúngicas, mas
como esse processo de microtúbulos e de formação de lisossomos também é importante para outras funções metabólicas, esses pacientes normalmente vão apresentar, além da imunodeficiência, alterações de má formação, tá? Então, uma característica importante dessa síndrome é que os indivíduos nascem sem capacidade de produzir melanina, então eles vão apresentar uma forma aí de albinismo, então cabelos brancos, pele muito branca e falta de pigmentação nos olhos. Então, geralmente são olhos claros e às vezes até olhos cor-de-rosa, tá bom? Isso é uma característica importante, inclusive, para o diagnóstico. A gente também já viu que no sistema, na resposta imunológica inata, uma das imunodeficiências mais comuns são aquelas que afetam os componentes do complemento, e aí, como o complemento é formado por várias proteínas, eu posso ter várias mutações associadas, então, com defeitos na produção de cada um desses componentes, tá? Então, eu posso ter vários tipos de manifestação, normalmente, então, associadas com infecções bacterianas, principalmente quando eu tenho defeitos aí na primeira parte aí da ativação da cascata do complemento. Principalmente, então, o C3, eu vou ter problemas mais importantes, porque o C3, lembra, ele é a molécula onde se convergem todas as vias de ativação do complemento, tá bom? Caracteristicamente, se eu tenho afetado as vias finais da ativação do complemento, ou seja, aquelas que afetam a formação do complexo de ataque à membrana, eu vou ter infecções bacterianas por bactérias, então, encapsuladas, então, por Neisseria, por pneumococos, por exemplo, porque o complemento vai ser importante para a destruição dessas bactérias, tá bom? E outra característica, se eu tenho aí afetando os componentes iniciais, mas da cascata de ativação pela via clássica, eu posso, ao invés de ter infecção bacteriana como característica, eu vou ter o desenvolvimento de uma doença autoimune, o lúpus eritematoso sistêmico. Eu já comentei isso com vocês, porque eu vou ter, nesse caso, um defeito na remoção de imunocomplexos, e esses imunocomplexos vão ser os causadores aí do lúpus eritematoso sistêmico, como a gente vai ver aí no segundo semestre. Tudo bem? Além das deficiências, então, desses fatores celulares ou humorais, eu posso ter aquelas imunodeficiências dos inibidores de complemento, que a gente também já abordou num seminário específico, causando, então, o angiodema hereditário e a hemoglobinúria paroxística noturna, que na verdade não é caracterizado por infecções, mas sim pela ativação espontânea do complemento, tá? Tanto causando o angiodema, quanto a destruição aí de hemácias pela ausência do CD55 e do CD59, como a gente já viu nesses seminários. Bom, tendo revisado então essa parte de inata, vamos começar a ver agora as deficiências que afetam a resposta adquirida ou adaptativa, tá? E aí a gente vai ter aquelas deficiências que afetam linfócitos T, aquelas que afetam linfócitos B e aquelas que afetam os dois tipos de linfócitos ao mesmo tempo, dependendo do tipo aí de mutação. Bom, para a gente entender um pouco melhor como é que essas imunodeficiências acontecem, de novo, eu tenho aí algumas dezenas de imunodeficiências que afetam esses dois tipos celulares, tá? Então, eu posso, para que eu entenda essas imunodeficiências, a gente vai ter que rever um pouquinho o processo de maturação, de produção dessas células e as funções efetoras que essas células apresentam, tá? Então, assim, bem rapidinho, lembrando que as duas células se originam de um precursor linfóide comum na medula óssea, tá certo? Os linfócitos B, a partir desse precursor linfóide comum, ele passa aí pela etapa de ProB, começa a produzir os seus receptores de superfície, então o BCR, que é aquela molécula de imunoglobulina que ele vai apresentar na superfície para reconhecimento de antígenos. Então, lembrando, de ProB,
eu começo a ativar os genes que primeiro codificam a cadeia pesada do receptor de antígeno. Esse receptor ele vai para a superfície com aquela cadeia leve provisória, só para testar se essa cadeia é pesada, para ver se ela é produtiva ou não. A partir do momento em que eu tenho a cadeia pesada adequada, esse linfócito B ele passa por estímulos e começa a produzir agora as cadeias leves, tá? E aí ele começa a expressar o receptor completo na sua superfície, tá? Lembrando que aqui nessas etapas eu vou ter aqueles processos de seleção negativa e edição do receptor, caso seja necessário. Tudo bem? A partir do momento em que eu tenho esse linfócito B, então, expressando o receptor completo, cadeias pesadas e leves recombinadas aqui na porção variável, eu tenho a saída do linfócito B, que vai para a periferia, então, exercer suas funções efetoras, tá? Então, lembrando, função efetora de linfócito B, basicamente é a produção de anticorpos, e aí eu tenho a produção de anticorpos para os antígenos de maneira T independente, onde eu tenho então ativação direta do linfócito B sem a necessidade de cooperação com o T, produzindo basicamente IgM, ou eu posso ter aqueles linfócitos B que vão precisar de cooperar com o linfócito T para antígenos então proteicos, tá? E aí eu vou ter a produção de IgM ou a mudança de classe para IgE, IgG ou IgA, dependendo aí da citocina que foi produzida no momento dessa cooperação, tá bom? Então, linfócito B matura desse jeito e tem as funções efetoras básicas de produzir anticorpos. Linfócitos T. Então, também se origina do precursor linfóide comum na medula óssea, mas assim que eu tenho esse precursor linfóide se diferenciando num Pro-T, essa célula sai da medula óssea, migra então para o timo, onde ela vai completar o seu processo de maturação. Então, lá no timo, o linfócito T entra como um Pro-T, sem expressar aí os receptores de superfície, ele recebe os estímulos, começa a produzir a cadeia beta, inicialmente, com aquela cadeia provisória também, então aqui na forma de pré-T. Assim que ele expressa essa primeira cadeia, ele recebe sinais para começar a produzir a outra cadeia do receptor, do TCR, tá? Então, a cadeia alfa. Aí, nesse momento, ele também passa a expressar os correceptores, CD8 e CD4, passa por aqueles processos de seleção positiva, onde ele vai definir se ele vai expressar só o CD4, e aí ele vai ser o simples positivo para CD4, ou se ele vai expressar o CD8, e vai ser então CD8 simples positivo, tá? Aí, lembrando, eu vou ter aqueles processos também de seleção negativa, e aqueles que passam por esses processos migram para a periferia para exercer suas funções efetoras, que seriam, então, no caso do CD8 ser uma célula citotóxica e no caso do CD4 ser uma célula auxiliar, tá? Então, T helper. Lembrando que para ativação desses linfócitos, eu preciso, tanto para o CD4 quanto para o CD8, a apresentação do antígeno via MHC de classe 1 para o CD8, MHC de classe 2 para o CD4, a partir por uma célula dendrítica. A partir desse momento é que eu tenho a ativação completa desses linfócitos para se diferenciar, então, numa célula efetora, tá? E aí, lembrando que o CD4, uma das funções efetoras, vai ser a colaboração, então, a cooperação com o T, justamente para a mudança de classe, tá? E, logicamente, auxiliar aí todas as outras células do sistema imunológico. Tudo bem? Então, tendo revisto essas funções efetoras e esse processo de maturação básica, vamos entender agora aonde é que acontecem essas mutações, de que forma que elas podem afetar os linfócitos T e os linfócitos B, tá? E aí eu posso classificar essas imunodeficiências em dois grandes grupos. Aquelas que afetam o processo de maturação, ou seja, onde a produção dos linfócitos, tanto B quanto T, são impedidas de alguma forma ou são diminuídas de alguma forma, e eu tenho aquelas
mutações que afetam as funções efetoras desses linfócitos, tanto a produção de anticorpos quanto as funções efetoras dos linfócitos T. Tudo bem? Vamos começar a ver uma coisa de cada vez. Então, primeiro, vamos ver aquelas que afetam a produção de linfócitos. Então, elas vão ser caracterizadas por uma diminuição no número dessas células na circulação ou pela ausência dessas células na circulação. Primeiro, vamos ver aquelas que afetam o B. Então, eu tenho a primeira e a mais importante que afeta a produção dos linfócitos B, é a gama-globulinemia ligada ao X, que a gente já estudou e discutiu num caso clínico, onde eu tenho uma mutação numa enzima, que é a enzima tirosina quinase de Bruton, a BTK. Essa enzima ela é importante para a sinalização dada pelos receptores dos linfócitos B, tá? Como essa sinalização é importante para que o linfócito B complete o seu processo de maturação e produza os seus receptores de forma constitutiva, de forma completa, quando eu tenho uma mutação que afeta essa enzima, essa sinalização é impedida logo no momento de formação desses linfócitos B, e com isso o linfócito B vai morrer antes de completar o seu processo de maturação, tá? Então, eu não produzo linfócitos B de forma eficiente, tá? Ela recebe esse nome de agama-globulinemia ligada ao X, porque essa enzima é codificada num gene no cromossomo X, tudo bem? E a gama-globulinemia, porque como eu não produzo linfócitos B, eu não produzo nenhum tipo de anticorpo, tá? Ou a quantidade de anticorpos é mínima, tá? Insuficiente para manter uma resposta imunológica eficiente, tudo bem? Então, aqui afeta só a produção de linfócito B. Uma que vai afetar só a produção de linfócitos T, a gente também já viu no caso clínico, é a síndrome de George. Lembrando que essa síndrome pode ser parcial ou total. Ela é caracterizada, então, por uma deleção no cromossomo 22, e isso faz com que alguns tecidos não se desenvolvam de forma adequada durante o desenvolvimento fetal, incluindo aí o timo, tá? Então, eu tenho ou uma completa ausência de timo, no caso de uma George total, ou uma diminuição muito grande aí na estrutura do tecido tímico, que vai interferir aí com o processo de maturação do linfócito T, tá? A gente já viu que além da imunodeficiência, ou seja, diminuição do número de células T na circulação, a síndrome de George também vai ser caracterizada por malformações congênitas, tá? A gente já viu principalmente aí alterações ósseas, fenda palatina, diminuição aí na distância entre os olhos, algumas malformações cardíacas e assim por diante. Tudo bem? Diminuição de paratireoide também vai ser importante, ok? Uma outra imunodeficiência que agora afeta tanto a produção do linfócito B quanto do linfócito T é chamada, então, de imunodeficiência grave combinada ligada ao X. Ela é causada por uma mutação num gene que codifica o que a gente chama de cadeia gama comum de sinalização dos receptores de algumas citocinas, tá? Um pouco mais à frente aí na aula, eu vou mostrar com um pouco mais de detalhe esses receptores, talvez fique um pouco mais claro de entender como isso afeta o desenvolvimento do T, tá? Mas assim, eu tenho uma ausência nessa cadeia gama comum. Com isso, muitas citocinas que são importantes durante o processo de maturação dos linfócitos B e dos linfócitos T não vão conseguir sinalizar de maneira adequada. Essas citocinas geralmente então vão ser fatores de crescimento, então eu tenho o bloqueio da maturação dos linfócitos logo nessas fases iniciais de diferenciação, tá bom? Uma outra deficiência que afeta esses linfócitos B e T ainda durante os eventos iniciais aqui de diferenciação, de maturação, é a deficiência da enzima que a gente chama de ADA, adenosina deaminase,
Ela é uma enzima importante para a metabolização de algumas purinas, então de nucleotídeos, e com isso eu começo a acumular no interior desses linfócitos substâncias que são tóxicas, tá? E que são tóxicas particularmente para esses linfócitos durante o desenvolvimento. Então eu começo a produzir esses linfócitos, então eu posso até ter um pouco de linfócitos nesses indivíduos no começo da vida e do desenvolvimento embrionário, mas como eu acumulo esses metabólitos no decorrer da produção desses linfócitos, logo em seguida esses linfócitos vão ser destruídos, vão morrer por apoptose. Tá certo? Então, dessa forma, eu também tenho uma diminuição drástica no número de linfócitos na circulação, particularmente de linfócitos T. Tudo bem? Uma outra deficiência que também afeta essa fase inicial é a deficiência dessa proteína chamada de Janus quinase. É uma enzima, então, a Janus quinase 3. É uma enzima envolvida na sinalização de algumas citocinas, particularmente nas citocinas que são importantes aqui como fatores de crescimento para esses linfócitos T e B. Então, de novo, essas citocinas não vão ter atuação e, novamente, eu vou bloquear, então, a maturação desses linfócitos logo no início do processo de maturação. Tudo bem? Uma enzima uma outra mutação que vai afetar o desenvolvimento dos linfócitos, só que numa fase um pouco posterior, é a deficiência nos genes que codificam aquela proteína que faz a recombinação somática da porção variável dos genes dos receptores das imunoglobulinas, então, e do TCR. Então, eu tenho um slide também para relembrar isso para vocês um pouco mais adiante, ou então de outras enzimas que também são importantes durante esse processo de recombinação das porções variáveis. Lembram dos segmentos VJ ou VDJ dos receptores de linfócitos B ou dos linfócitos T. Como eu não consigo fazer a recombinação, eu não gero os receptores e com isso esses linfócitos são eliminados logo aqui no início do processo de maturação. Ok? Com isso eu diminuo tanto linfócito B quanto linfócito T. Eu tenho uma síndrome que é chamada de síndrome de homem, onde eu tenho deficiência parcial dessas enzimas da RAG1 e da RAG2, onde eu vou ter não a completa ausência de linfócitos, mas uma diminuição importante de linfócitos, particularmente dos linfócitos B. Tudo bem? Então, essas imunodeficiências que eu acabei de mostrar para vocês, de falar para vocês, afetam a maturação dos linfócitos, tá? Então, elas são caracterizadas pela ausência ou pela diminuição importante do número dessas células na circulação. Tudo bem? Uma outra categoria aí de imunodeficiências vão ser aquelas que afetam agora a função desses linfócitos. Então, eu produzo os linfócitos, mas eles não são capazes de exercer as suas funções efetoras. Então, vamos começar a ver aquelas que afetam as funções efetoras, primeiro aqui, dos linfócitos T. Tá? Então, eu tenho aqui uma deficiência que a gente também já estudou e já mencionou isso para vocês em alguns casos clínicos, que é a deficiência da expressão do MHC de classe 2 nas células apresentadoras de antígeno. Então, eu não consigo produzir MHC de classe 2, com isso eu não consigo apresentar antígenos para os linfócitos TCD4. Essa síndrome também é chamada de síndrome do linfócito nu, e ela também é uma deficiência grave combinada, ela também é uma SCID, porque como eu não consigo ativar o CD4, eu também interfiro muito com a produção de anticorpos, tá? Então, eu tenho linfócito, mas ele não consegue exercer sua função efetora. Uma outra síndrome parecida é aquela onde eu tenho os genes, a expressão do MHC de classe 1 sendo impedida,
Então, eu não consigo ativar os linfócitos TCD8, a gente também já viu isso aqui num caso clínico. Ela é causada por um defeito genético que interfere com o TAP, aquela proteína que faz o transporte dos peptídeos processados para o retículo endoplasmático, não sendo possível, então, carregar o peptídeo no MHC de classe 1, então eu não consigo expressar MHC de classe 1 na superfície da célula dendrítica, com isso eu não consigo ativar o linfócito TCD8. Tudo bem? Então, classe 2 interfere com o CD4 e deficiência de classe 1 interfere com a ativação de CD8. Eu tenho uma outra classe de imunodeficiências que também interfere nesse processo de apresentação de antígeno, mas agora que afeta o processo de sinalização do receptor de antígeno, do TCR, tanto do CD4 quanto do CD8. Então, são deficiências que afetam as enzimas que fazem esse processo de sinalização intracelular. Particularmente aqui eu vou ter defeitos que afetam uma enzima chamada de ZAP70, que sinaliza, então, o TCR aqui do CD4 e do CD8, e eu também tenho a deficiência, por exemplo, de moléculas de CD3, que, como eu falei para vocês, são aquelas moléculas que transmitem os sinais de sinalização do TCR para o interior da célula CD4. Tá? Então, como eu não consigo fazer a sinalização, eu não completo o processo de ativação desses linfócitos TCD4. Tudo bem? Eu também posso ter uma característica aqui de grave combinada, uma vez que não ativando o CD4, eu também não consigo ativar o linfócito B. Tudo bem? Passando agora para as deficiências que afetam mais a função efetora do linfócito B, a gente também já viu isso em caso clínico. Eu tenho a síndrome da hiper-IgM. A gente viu um dos tipos de hiper-IgM, aquela ligada ao X, onde eu tenho o defeito na molécula, na expressão da molécula de CD40 ligante, ou seja, aqui no linfócito T, mas eu tenho outras 5 formas de hiper-IgM. Ou seja, onde eu também afeto a cooperação entre T e B, só que aí alterando, mutando, então, outras proteínas que estão envolvidas nesse processo de cooperação, tá certo? A hiper-IgM ligada ao X é a CD40 ligante, as outras 5 elas são autossômicas, tá? Não tenho ligação com o X. Independentemente da forma, o fenótipo é muito parecido. Se vocês se lembram, nesse tipo de imunodeficiência, eu não consigo, então, fazer a mudança de classe de anticorpos, então, basicamente, é caracterizada pela produção aumentada de IgM, mais a ausência ou diminuição das outras classes de anticorpo. Então, IgE, IgG e IgA são diminuídas muito ou então são ausentes. Uma outra forma de imunodeficiência que afeta a produção dos anticorpos é chamada de imunodeficiência comum variável. Na verdade, essa doença, essa patologia que recebe esse nome, ela é meio que um balaio de gatos, tá? Então, existem mais de 12 mutações que vão apresentar fenótipos semelhantes, tá? A principal característica da imunodeficiência comum variável é que eu vou ter a diminuição ou a ausência de uma ou mais classes de anticorpos, tá? Então, eu posso ter imunodeficiências que afetam a produção de IgM, algumas que afetam a produção de IgE, algumas que afetam a produção de IgG, e aí eu posso ter alterações nas subclasses da IgG, em uma ou duas dessas subclasses, ou eu posso ter mutações que afetam a produção de IgA. Tá? Normalmente, eu não tenho ausência completa dessas imunoglobulinas, mas a diminuição de uma ou mais dessas classes de anticorpos ao mesmo tempo. Tá? Ela é chamada de comum porque ela é relativamente frequente, então ela é a imunodeficiência que precisa de interferência médica. A mais comum, então, ela afeta geralmente aí em torno de 1 a cada 25 mil indivíduos nascidos, tá certo? E variável porque eu tenho um monte de mutações
causando o mesmo fenótipo, tá certo? Então, cada uma das mutações pode afetar um tipo de classe de anticorpo diferente. Uma outra mutação, e aqui é a mais comum, a imunodeficiência mais comum que a gente tem, então ela afeta 1 a cada 600 indivíduos nascidos, é a imunodeficiência seletiva de IgA. O indivíduo não produz ou diminui muito a produção só da IgA, tá certo? Como a IgA é uma imunoglobulina que tem uma função muito particular, que seria só a proteção das mucosas, como mais importante, eu vou ter os indivíduos, muitas vezes eles nem sabem que são afetados por essa imunodeficiência. No máximo que eles podem ter é algumas infecções repetitivas por bactérias do trato respiratório, um pouco mais frequentes do que o normal, mas nada que afete de maneira importante a sobrevida desses pacientes, tá? Pode ser que muitos de vocês tenham essa imunodeficiência e nem saibam. Tudo bem? Então, aqui, só para relembrar, eu tenho imunodeficiências que afetam só linfócitos B, eu tenho imunodeficiências que afetam só linfócitos T, e eu tenho imunodeficiências combinadas, que geralmente são muito mais graves. Por isso, elas são chamadas também de SCID ou de graves combinadas, tá? Eu tenho imunodeficiências que afetam a maturação do linfócito B, eu tenho imunodeficiências que afetam a maturação do linfócito T e eu tenho aquelas que afetam a função dos linfócitos B ou T, tá? Afeta a produção, diminui células na circulação. Afeta a função, células na circulação podem estar em número normal, mas elas não são capazes de exercer suas funções efetoras. Aqui só para exemplificar para vocês e para detalhar um pouco aquela cadeia comum, aquela SCID ligada ao X, que é a mutação da cadeia gama comum de sinalização dos receptores de citocinas. Tá? O que é essa cadeia gama comum, gente? Então, para que uma citocina sinalize uma célula, ela tem que ter, essa célula tem que expressar um receptor específico para cada citocina, e no caso de algumas citocinas, o que a gente chama de citocinas do tipo 1, eu tenho esses receptores sendo formados por subunidades, por 2 ou 3 subunidades diferentes, tá? Eu tenho aqui essas citocinas, a IL-2, a IL-15, a IL-4, a IL-7, a IL-9 e a IL-21, elas vão apresentar uma dessas subunidades, essa cadeia gama, ela é igual para todas essas citocinas. E aí eu vou ter as cadeias alfa e cadeias beta, na IL-2 e IL-15, que vão ser específicas, ou as cadeias alfa na IL-4, IL-7, 9 e 21, que vão dar especificidade pela ligação com a citocina, tá? Como essa cadeia gama é comum a todas elas, a ausência dessa proteína faz com que nenhuma dessas citocinas consiga sinalizar de maneira adequada, tá? Como algumas dessas citocinas são importantes durante o processo de maturação, já no início da vida, então, dos linfócitos, particularmente aqui a IL-7, então ela é importante no desenvolvimento dos linfócitos, então a IL-7 sendo importante aqui no desenvolvimento e na sobrevivência dos linfócitos, particularmente do T, e a IL-2 na proliferação, e a IL-4 na sobrevivência de linfócitos T e B, a ausência dessa cadeia faz com que os linfócitos B e T não consigam completar o seu processo de maturação, ok? Aqui também, só para relembrar, a função aí do RAG1 e do RAG2 e da ATEMES, elas participam, então, daquele processo de recombinação somática, que está associado, então, com a recombinação dos segmentos V, DJ ou VJ na formação dos receptores de antígeno, tá? Então, RAG1 e RAG2 são as enzimas responsáveis pelo reconhecimento dos segmentos gênicos e pela aproximação daqueles segmentos gênicos, assim como pela quebra da molécula de DNA
para que depois eu tenha o reparo, lembra? A junção dos dois segmentos por outras enzimas. E aí aqui a Artemis é uma enzima que faz essa junção. Então eu posso ter defeitos que impedem a expressão da RAG1 ou RAG2 ou da Artemis. Das duas maneiras eu vou interferir com o processo de recombinação somática. E com isso não gero os receptores, não consigo fazer o processo de maturação dos linfócitos nem do B e nem do T. E aqui só para mostrar a participação da ZAP70 e do CD3 no processo de sinalização dos linfócitos T. Aqui eu tenho de maneira esquemática e simplificada, por incrível que pareça, o processo de sinalização para a geração daqueles fatores de transcrição. Então, aqui, quando eu tenho o primeiro sinal, lembra, primeiro sinal de ativação, reconhecimento do TCR, do antígeno no MHC, aqui está o classe 2, mas isso também funciona para a classe 1, então para o CD8 também vai funcionar. Eu tenho que ter a sinalização intracelular para ativar aqueles fatores de transcrição que vão atuar na ativação do linfócito T, tá? Então, o ZAP70 é essa enzima que participa aqui do processo inicial da transmissão de sinais pela cadeia zeta e pelas moléculas de CD3. Então, se eu não tenho essa enzima, toda essa cascata de sinalização é interrompida. E com isso, o linfócito T ele não é ativado de maneira adequada e eu não tenho, então, a diferenciação do linfócito T numa célula efetora, tá? Tanto o CD4 quanto o CD8 não vão ser ativados. Tanto se eu tiver mutações no ZAP70, quanto se eu tiver mutações na molécula de CD3. Gente, só que para organizar essas imunodeficiências graves combinadas numa tabela, para ficar mais fácil depois de vocês entenderem, aqui eu posso classificar essas graves combinadas em algumas categorias. Aquelas que normalmente não expressam linfócitos T, ou seja, o número de linfócitos T é diminuído, mas eu posso ou não ter aqui alterações do linfócito B. As mais importantes são a ligada ao X, a mutação lá da cadeia gama comum, como o nome diz, a herança é ligada ao X. Eu tenho a deficiência da JAK3, aquelas citocinas importantes, então, para a maturação dos linfócitos T, principalmente. Ela é autossômica recessiva. E a síndrome de George total, aquela deleção cromossômica do cromossomo 22, onde eu não tenho o tecido tímico formado de maneira adequada, tá? No caso da síndrome de George, normalmente ela não é herdada, ela é decorrente de uma mutação, de uma alteração, então, de novo, que ocorre naquele indivíduo, tá? Eu não transmito isso. Eu tenho também deficiências onde duas subpopulações de linfócitos está diminuída na circulação, então T negativa, B negativa. A deficiência de adenosina deaminase é a mais importante. E a deficiência de RAG1 e RAG2 também vai apresentar esse fenótipo, ou seja, diminuição de T e diminuição de B. Ok? Eu tenho aquelas onde eu produzo linfócito T, mas não produzo de maneira adequada linfócito B. Isso é comum na deficiência parcial de RAG, tanto RAG1 quanto RAG2, afetando parcialmente. Eu afeto principalmente aqui o linfócito B, tá? E aí também eu tenho uma herança autossômica recessiva. E eu tenho aquelas aqui, que estão SCID, mas que não afetam a produção dos linfócitos, mas afetam a função desses linfócitos, particularmente a função do linfócito T, e com isso ele não consegue ajudar o linfócito B a produzir anticorpos, tá? Então, de novo, a síndrome de linfócito nu, aquelas mutações que impedem a expressão do MHC de classe 2 e, menos importante, mas também MHC de classe 1, também sendo autossômicas recessivas, a deficiência de ZAP70 e de CD3, que estão envolvidas, então, no processo de ativação do linfócito T, tá? Também são autossômicas recessivas.
Bom, tendo visto então as principais características dessas imunodeficiências primárias ou congênitas, tanto aquelas que afetam a resposta inata quanto a adaptativa, vamos aqui agora nos próximos slides, nessa última parte da aula, ver como é que eu avalio então essas imunodeficiências para diferenciar e para chegar no diagnóstico então definitivo, ok? Então, uma das primeiras coisas que vai caracterizar uma imunodeficiência congênita é a recorrência de infecções, tá? Mas aí não é só eu ter algumas infecções, tá? Então, aqui eu tenho que apresentar, dentre todas essas situações, duas ou mais dessas condições para que eu tenha pelo menos uma desconfiança de que existe uma imunodeficiência congênita, tá? Então, ou seja, mais de 2 infecções de sinos por ano, mais de 8 infecções auriculares por ano, candidíase oral, ou aquela monilíase, o sapinho, ou cutânea, após 1 ano de idade. Então, em crianças recém-nascidas, a candidíase oral é comum, mas em crianças acima dessa idade é muito rara, tá? A formação de abscessos profundos na pele ou em órgãos, histórico familiar de imunodeficiências, principalmente naquelas, então, associadas ao X, isso vai ser bastante característico, mais de um episódio de infecção severa por ano, e aí são infecções severas mesmo, então osteomielite, meningite, sepse ou celulite, então aquelas infecções profundas da pele, não é aquela celulite que as mulheres se preocupam aí por estética, ok? É inflamação mesmo das camadas profundas da pele, como a gente já viu lá na aula de microbiologia, no caso lá dos Staphylococcus aureus, por exemplo. Mais de 2 episódios de pneumonia por ano, a necessidade de utilizar antibiótico por via oral por mais de 2 meses e mesmo assim não apresentar melhora nas infecções, ou então requerer esses antibióticos por via intravenosa para resolver essas infecções, tá? Então, a ocorrência de 2 ou mais dessas condições ao mesmo tempo vão levantar, então, o que a gente chama de flag ou de bandeira para uma hipótese diagnóstica de uma imunodeficiência congênita, tá? Então, as primeiras características é a recorrência de infecções. Bom, tendo então visto esse número, tipo e o curso da infecção, que vão ser um dos principais características que vão levar a essa desconfiança, eu vou ter que começar a avaliar esse paciente, tá? E aí eu vou ter que avaliar esse paciente em algumas fases até encontrar a causa dessa imunodeficiência, tá? Então, vai ser importante aqui eu observar o histórico familiar. Isso aqui vai ser importante, por exemplo, para levantar aquelas hipóteses diagnósticas de imunodeficiências ligadas ao X, ou mesmo autossômicas recessivas. Então, histórico de pessoas que falecem, que têm óbito, então, muito precocemente, principalmente aí causadas por infecções repetitivas, tá? É importante eu avaliar a idade do aparecimento dos sintomas, o sexo, devido àquelas imunodeficiências ligadas ao X. A idade vai ser importante em que sentido, gente? Geralmente, imunodeficiências ligadas a defeitos de linfócitos T de tatu, de timo, elas se manifestam muito precocemente. Então, o indivíduo, logo após o nascimento, já começa a apresentar os sintomas, tá? Aquelas que envolvem defeitos de linfócitos B, devido à transferência passiva de IgG pela placenta da mãe para o feto, normalmente eu tenho manifestações se iniciando após os 6 meses de idade, às vezes até 1 ano de idade, que começam a aparecer os sintomas das infecções recorrentes, tá bom? E é importante também analisar a exposição ambiental
a agentes infecciosos, tá? Então, se eu tiver aquele monte de infecções recorrentes, mas eu tiver um histórico de um indivíduo extremamente exposto, ou então a condições muito insalubres, ou seja, com muita deficiência em condições sanitárias, eu posso ter aquele monte de infecções e não necessariamente ser uma infecção, ser uma imunodeficiência. É simplesmente porque eu estou exposto a muito agente patogênico, tá? Depois do histórico, então, do levantamento aqui do histórico do paciente, é importante fazer aqui um exame físico bastante importante, então, avaliar aí o crescimento das crianças, então, com aquelas tabelas que avaliam peso, altura e diâmetro, por exemplo, de crânio, tá bom? Então, por que isso é importante? De novo, normalmente, as imunodeficiências onde eu tenho problemas com linfócito T, de timo, o indivíduo não tem um crescimento adequado, tá? Então, eu começo a ter problemas de desenvolvimento nessa criança. Linfócitos B e resposta inata, normalmente o crescimento ele vai ser meio que normal, tá? Eu vou ter que avaliar aqui anormalidades associadas, aqui principalmente malformações congênitas, então lembrando, algumas imunodeficiências são caracterizadas além da imunodeficiência por malformações congênitas, aqui de particular importância que eu citei aqui para vocês, é a síndrome de George, que a gente já viu lá no caso clínico, e aquela síndrome lá de Shediac-Higashi, que vão apresentar o albinismo, por exemplo, tá bom? E aqui a presença ou ausência de tecido linfóide. A gente já viu isso aqui também como exemplo no caso clínico. No caso da gama-globulinemia ligada ao X, é muito característico que os indivíduos não tenham tonsilas desenvolvidas de maneira adequada, porque esses órgãos linfóides são formados basicamente por linfócitos B, ok? Bom, passando por essas fases aqui inicial, então de histórico e exame físico, se mantendo a desconfiança aí da imunodeficiência, e aqui eu já começo a direcionar as minhas hipóteses diagnósticas, só por essas características, eu vou começar a realizar alguns exames laboratoriais. Então, numa primeira fase, eu vou fazer a análise com exames relativamente simples, que vão estar disponíveis em uma grande parte dos laboratórios, tá? Então, a análise do hemograma completo já vai me dar muitas informações para algumas imunodeficiências. Então, aqui só para exemplificar. Imunodeficiências onde eu tenho defeitos na produção de linfócitos T, como os linfócitos T são a maior parte dos linfócitos que a gente tem na periferia, então, normalmente, quando o CD4 está afetado, eu tenho uma linfopenia nesse hemograma, tá bom? Defeitos na produção de linfócitos B ou de linfócitos TCD8 normalmente não aparecem aí no hemograma. Uma outra coisa que pode aparecer no hemograma é, por exemplo, na síndrome, naquelas imunodeficiências de adesão leucocitária, no LAD1 e no LAD2, como eu mencionei para vocês, um aumento muito importante no número de neutrófilos na circulação, tá? E aí é muito importante mesmo. Então, se o normal é até, sei lá, 11 mil células por microlitro de sangue, numa infecção bacteriana eu também posso aumentar, só lembrando disso, então, mas aí vai atingir, sei lá, 15 mil, 20 mil neutrófilos por microlitro de sangue. Na LAD, eu vou ter isso na faixa de 50, 60, 100, 120 mil células por microlitro. Tá? Então, o hemograma ele já pode me indicar algumas características importantes e ajudar no direcionamento dos testes mais específicos. Tá? Outra coisa que é relativamente fácil de ser avaliada é o nível de imunoglobulinas totais no sangue. Então, eu doso, por exemplo, os níveis de IgA, de IgM, de IgG no sangue. Então, aí eu consigo já identificar aquelas alterações que afetam os linfócitos B. Tá? Então, por exemplo, a IgM, eu tenho lá a diminuição de todas
as classes com exceção da IgM, as comum variável também vou ter alterações aí em diversas classes de imunoglobulina, e na deficiência seletiva de IgA eu vou ter então ausência de IgA sérica, e eu também posso dosar IgA, por exemplo, na saliva, tá? Então eu posso também ter a dosagem dessas imunoglobulinas na saliva. Tudo bem? Uma outra forma fácil, relativamente fácil de ser avaliada essa produção de anticorpos, é pesquisar anticorpos contra vacinas que a criança já tomou, que eu sei que a criança já tomou. Então, por exemplo, toda criança, assim que nasce, já recebe várias vacinas. Então, para tuberculose, para o BCG, para hepatite B, por exemplo, para sarampo, rubéola e assim por diante. Tá? Então, eu posso pesquisar se essa criança produz ou não anticorpos contra essas vacinas aplicadas. Eu posso também aqui aplicar, o médico mesmo pode aplicar no momento em que ele quer avaliar aquelas vacinas, por exemplo, para pneumococcus, o polissacarídica, ou toxoide tetânico, por exemplo, para avaliar aí a resposta T-dependente ou T-independente, tá? No caso das que a criança já recebeu, eu posso fazer análise imediata. No caso de eu aplicar a vacina, eu vou ter que avaliar a produção de anticorpos depois aí de 2 ou 3 semanas da aplicação dessa vacina. Tudo bem? Passada dessa fase, onde os exames são relativamente simples e disponíveis, eu vou direcionar um pouco mais as minhas hipóteses diagnósticas, e eu começo a fazer, então, exames agora mais específicos para tentar determinar realmente a causa dessas imunodeficiências. Se é a produção de alguma subpopulação específica de célula, por exemplo, ou se é, por exemplo, um defeito na função dessas células, tá certo? Então, essa é uma fase um pouco mais à frente, onde eu refino essa minha hipótese diagnóstica. E, por final, com essa fase 2, normalmente eu já chego a uma hipótese diagnóstica mais forte, e para confirmação definitiva, normalmente se faz, então, os testes genéticos para determinar realmente qual é a mutação ou a alteração genética que esse indivíduo está apresentando. Aqui, só para exemplificar para vocês, como é que se faz, então, essa avaliação, juntando tudo isso que eu falei para vocês, tem um esquema relativamente simples aqui, que depois eu vou cobrar isso de vocês na prova, tá? Então, vamos lá. Então, como é que a gente vai avaliar o indivíduo? Então, eu tenho lá as infecções recorrentes, aquelas características que a gente já viu. Então, dependendo do tipo de infecção, do momento onde ocorre essa infecção, eu já começo a direcionar essa minha hipótese diagnóstica. Se forem infecções fúngicas, infecções oportunistas ou infecções virais, e que principalmente começam a ocorrer numa fase mais precoce da vida da criança, eu vou desconfiar já de uma deficiência de linfócitos T, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é um hemograma diferencial, lembrando, quando eu tenho defeitos de linfócitos T, particularmente de CD4, isso já começa a aparecer no hemograma. E aí eu posso ter nesse hemograma uma contagem de linfócitos normal, e aí eu posso ter, por exemplo, um defeito não na produção, mas na função dessas células. Então, eu vou fazer uma fenotipagem dos linfócitos, aí é um teste mais específico, então já está na fase 2, e os testes de ativação dessas células in vitro. A gente já viu isso, esses exames sendo realizados lá nos casos clínicos, tá? Então, eu testo in vitro se esses linfócitos conseguem proliferar em resposta a mitógenos, ou se eles são capazes de produzir citocinas, tá bom? Caso eu encontre aí alguns defeitos, eu já faço os testes genéticos para determinar a mutação. Caso eu tenha uma contagem de linfócitos diminuída, a primeira coisa que eu vou pensar é infecção por HIV. Lembrando, infecção por HIV vai ser muito mais comum do que as imunodeficiências congênitas, tá? Então, eu já vou testar o indivíduo para HIV, tá? Se der HIV positivo, basicamente, eu já vou considerar isso, então, uma infecção por HIV. Eu posso aí ver a fenotipagem dos linfócitos e carga viral para ver
como é que está esse indivíduo em termos da infecção por HIV e iniciar o tratamento, tá? Se eu tiver uma contagem de linfócitos normal, eu também vou ter que fazer aí a fenotipagem dos linfócitos, às vezes, para determinar se eu tenho alteração em CD8, por exemplo, que não aparece no hemograma, tá? Se a contagem de linfócitos for diminuída e o indivíduo for negativo para o HIV, aí eu vou desconfiar, por exemplo, de uma imunodeficiência que afeta a produção desses linfócitos, particularmente do CD4. E aí eu vou fenotipar as células por citometria de fluxo, que eu já vou mostrar para vocês como é que faz, e posso fazer testes de ativação por mitógeno e por citocinas. Tudo bem? Se eu tiver infecções bacterianas, por fungos também em algumas situações, mas principalmente bacterianas, e principalmente se elas começarem a ocorrer um pouco mais tardiamente no indivíduo, eu já vou desconfiar então de imunodeficiências que afetam o linfócito B, as imunodeficiências que afetam fagócitos ou deficiências de complemento. Como é que eu começo a destrinchar tudo isso? Então, primeira coisa, eu vou fazer de novo um hemograma diferencial. Por quê? Se eu tiver uma contagem de neutrófilos anormal, primeiro, tem que lembrar que infecção bacteriana já vai subir o número de neutrófilos, tá? Mas, se eu tiver uma contagem baixa, isso pode indicar, na verdade, não uma imunodeficiência, mas uma destruição de neutrófilos, uma não produção de neutrófilos. Por exemplo, uma aplasia de medula ou uma neutropenia hereditária, tá? Causada por mutações aí nos precursores de neutrófilo. Para isso, eu vou ter que testar, então, se eu estou produzindo anticorpos antineutrófilos. Algumas doenças autoimunes produzem esses anticorpos, depois a gente vai ver isso no segundo semestre. Ou vou fazer uma biópsia de medula para analisar, então, se eu tenho problemas aí nos precursores de neutrófilo. Se eu tiver uma contagem alta, e aí uma contagem muito alta, eu vou desconfiar da LAD1 ou da LAD2, tá? E aí eu posso fazer os testes de citometria para avaliar se eu estou tendo ou não a expressão das integrinas ou das selectinas, tá? E aí eu faço os testes genéticos para determinar a mutação, caso isso dê positivo. Caso a contagem de neutrófilos for normal, eu vou primeiro dosar imunoglobulinas, porque aí muito provavelmente é um defeito na produção de anticorpos, tá? Caso a dosagem de imunoglobulinas dê normal, eu vou fazer o teste que é chamado de nitroblutetrazolium, que é usado para testar a doença granulomatosa crônica, a produção de reativos de oxigênio pelos neutrófilos e pelos macrófagos. Eu uso o neutrófilo porque eles são mais abundantes aí na circulação. Então, colho os neutrófilos, estimulo in vitro e vejo se ele produz ou não esses reativos de oxigênio. Eu posso fazer isso pelo teste de nitroblutetrazolium, azul de nitrotetrazóleo, seria essa a tradução. Ou eu posso também, hoje em dia, fazer por citometria de fluxo. Eu também já vou mostrar um exemplo disso para vocês, tá bom? Caso tudo isso aqui dê normal, eu vou dosar complemento, tá? Então, eu posso pegar o sangue do paciente e ver se os níveis de C3, C4, C1, C2, qualquer componente do complemento está normal, tá? Se der diminuído, ou mesmo se der normal, se der diminuído é porque ele está com problema na produção. Mas, se der normal, eu ainda posso ter um problema na função desses complementos, dessas proteínas do complemento. Então, eu vou fazer os testes funcionais do complemento. Então, esses testes que avaliam a função do complemento, eu tenho de dois tipos. Um que é chamado de CH50, que avalia a ativação do complemento pela via clássica. Então, esse C vem de clássico, e eu tenho um outro teste que é chamado de AH50, que avalia a ativação do complemento, então, pela via alternativa, tá? Então, é um teste funcional. Então, o complemento eu consigo dosar, eu faço teste quantitativo para ver se está produzindo ou não aquelas proteínas, e eu posso fazer testes funcionais para ver se eles funcionam, tudo bem? Caso dê alguma alteração,
eu posso fazer aí os testes genéticos para determinar as mutações específicas. Caso tudo isso der normal, eu vou fazer dosagens de imunoglobulina, certo? Com essas dosagens de imunoglobulina, eu vou observar se há ou não a diminuição de imunoglobulina. Eu posso testar lá aquela resposta para os anticorpos, então, pós-vacinação ou aquelas anticorpos para vacinas que o indivíduo já tomou. E aí, dependendo da resposta, eu posso avaliar se é um problema, por exemplo, na cooperação com o T, se é um problema na produção de linfócitos, se é problema em alguma classe específica, tá? Se eu tiver a resposta de anticorpos diminuída, todas as classes, é importante que eu faça a quantificação dos linfócitos B na circulação, porque aí eu posso estar tendo problema na produção dos linfócitos, tá? A gama-globulinemia ligada ao X. E aí eu faço o teste genético para confirmar a mutação. Se eu tiver um problema em uma ou outra classe somente, eu posso ter aí problemas na cooperação com o T. Então aí eu começo a avaliar agora o linfócito T paralelamente para ver se eu tenho algum problema na expressão, por exemplo, de CD40 por essas células T. Tudo bem? Como vocês devem ter percebido, esse organograma é bastante simples e relativamente fácil de vocês decorarem, então a gente vai cobrar isso depois de vocês nas provas, ok? Só para finalizar essa aula, gente, eu quero mostrar aqui para vocês uma das metodologias que é mais utilizada, que eu citei aqui várias vezes, para o diagnóstico de imunodeficiências, mas não só para imunodeficiência, mas para outras diagnóstico de outras doenças. Para leucemia, por exemplo, para linfomas, por exemplo, vocês vão ver o uso desse tipo de metodologia. A citometria de fluxo, que é o que permite a gente quantificar na circulação periférica, células e subpopulações de células. Tá? Diferente do que a gente vê no hemograma, que é basicamente morfológico, com a citometria de fluxo a gente consegue avaliar a expressão de moléculas pelas células que estão sendo avaliadas, tá? Incluindo a expressão de moléculas que são características de algumas subpopulações. Tudo bem? É rapidinho, é só vou entrar nesse detalhe porque muitas vezes vocês vão receber os laudos de avaliação por citometria de fluxo, e esses laudos às vezes contêm alguns gráficos que são um pouco complicados de interpretar se eu não souber exatamente o que está acontecendo, tá? Então é mais por isso que eu vou mostrar para vocês a citometria de fluxo. Tudo bem? As outras metodologias que eu mostrei ali no organograma anterior, se alguém tiver interesse, eu posso depois passar com um pouco mais de detalhe como elas são feitas, tá? Inclusive na aula de amanhã, se vocês quiserem. Então vamos lá para a citometria de fluxo. Está quase acabando. Para a gente entender citometria de fluxo, a gente tem que entender que os diversos tipos de leucócitos, ou mesmo de células que a gente tem aí no organismo, elas podem expressar na sua membrana plasmática e às vezes intracelularmente moléculas que vão ser exclusivas dessas subpopulações, tá? Então, essas moléculas que são expressas por células, aqui a gente está falando de leucócitos, mas eu posso ver em plaquetas, posso ver em hemácias, posso ver em células de tecido mesmo. Essas proteínas, então, que são usadas para diferenciação de células, tipos de células celulares, a gente chama de moléculas de diferenciação de grupo, ou de Cluster of Differentiation, ou de CD. Tá? Então, aquele CD que a gente vê na frente de alguns números é justamente um acrônimo, então, de Cluster of Differentiation. Ok? Para que serve isso? Então, aqui só alguns exemplos. Então, se a gente analisar os leucócitos, então, eosinófilos, neutrófilos, monócitos, B, CD4, CD8 e células NK, aqui só para exemplo, eu vou ver que algumas moléculas, por exemplo, CD45, é uma proteína que vai estar expressa em todos esses leucócitos.
e algumas outras proteínas são expressas exclusivamente em alguns tipos celulares. Então, o CD49D no eosinófilo, o CD15 no neutrófilo, o CD14 de monócito, CD19, 20 e 21, assim como o BCR no linfócito B, CD3 no linfócito T, CD4 e CD8, o CD4 só no TCD4, o CD8 só no TCD8, assim como o TCR nos dois linfócitos. E a célula NK eu tenho aqui a expressão do CD56 e do CD16, só que o CD16 eu também tenho aqui no neutrófilo. Tá? Então, algumas moléculas podem ser compartilhadas por diferentes tipos celulares e outras moléculas são expressas somente em alguns tipos celulares. Sabendo disso, eu posso então usar anticorpos específicos para essas moléculas para fazer a diferenciação dos diferentes tipos celulares. Como é que isso é feito pela citometria de fluxo? É o que a gente vai ver nos próximos slides. Então, para fazer uma citometria de fluxo, normalmente eu vou trabalhar com uma suspensão de células, por isso que leucócito normalmente é utilizado para essa técnica, mas eu posso desagregar células de tecido, por exemplo, e fazer uma suspensão dessas células. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar anticorpos específicos para a molécula que eu quero identificar na superfície de uma célula. Então, por exemplo, eu quero identificar o CD3 e o CD4, as células que expressam CD3 e CD4, tá? Então, eu uso um anticorpo monoclonal que se liga ao CD3 e um anticorpo monoclonal que se liga ao CD4, tá? Para eu saber qual anticorpo está ligando no que, esses anticorpos eles são acoplados a moléculas que emitem cor, fluorescência de cores diferentes, então de comprimentos de onda diferente quando são excitadas, tá? Então eu posso marcar um anticorpo com fluorocromo que emite luz vermelha e um outro anticorpo que emite luz verde, tá? Então eu pego esses anticorpos e misturo com essa suspensão de células. Esses anticorpos eles vão reagir então com as moléculas expressas na superfície dessas células. Como é que eu faço para saber qual célula marcou com qual anticorpo? Eu vou pegar essa suspensão de células e vou passar no meu citômetro de fluxo. Por que ele tem esse nome? Porque ele é um aparelho capaz, então, de, por um sistema de tubos e de fluxo, captar as células que estão nessa suspensão e, por a formação de um fluxo laminar, enfileirar essas células num sistema aqui de tubos, de fluidos, em forma de uma fila indiana, ou seja, eu tenho uma célula andando atrás da outra, tá? Até que essa célula passa na frente de um laser, esse laser incidindo sobre essa célula, excita aqueles fluorocromos, ele vai emitir a luz de acordo com a sua característica, então eu vou ter fluorocromos que emitem luz vermelha, fluorocromos que emitem a luz verde, por exemplo. E eu vou ter células que vão emitir as duas cores ao mesmo tempo, porque ela ligou com os dois anticorpos, tá? E aí eu vou ter um detector para cada uma dessas fluorescências. Tudo bem? Como é que isso me aparece no aparelho que faz isso? O citômetro de fluxo, então, faz isso. Pega a suspensão de célula e faz com que essas células passem de forma ordenada, uma por uma, na frente de um laser, tá? A velocidade disso é muito alta, tá? Então eu consigo contar aí na faixa, os citômetros mais modernos, na faixa de 10, 20 mil células por segundo. Tudo bem? Então é uma quantidade imensa de células que eu consigo contar por segundo. Como é que eu faço para avaliar e como é que isso aparece para mim no citômetro? Então, a primeira coisa que vai acontecer, quando essa célula passa na frente do laser, ela desvia essa luz. Aí eu não estou falando de fluorescência, mas simplesmente do desvio da luz, de acordo com o tamanho e a granulosidade dela. Então, quanto menor for a célula, menos ela desvia a luz. Então, a gente chama esse desvio relacionado ao tamanho de desvio para frente, ou de forward scatter, FSC. Então, células que desviam pouco a luz porque são pequenas, elas são agrupadas aqui num gráfico aqui embaixo. E eu posso ter também o desvio da luz
no citoplasma da célula. Então, se a célula tiver muito grânulo, ela vai desviar a luz lateralmente. E a gente chama esse desvio lateral de luz de side scatter. Então, quanto mais granulosa é uma célula, mais desvio para o lado ela vai fazer. Tá? Então, eu consigo distribuir os meus leucócitos só por tamanho e granulosidade. Tá? Então, FSC tamanho, SSC granulosidade. E aí eu já consigo determinar, por exemplo, as populações de granulócitos, ou seja, neutrófilo e eosinófilo, eles são relativamente grandes, ou seja, deslocados aqui para a direita, e com bastante grânulo, então deslocados para cima. Eu tenho os monócitos, um pouco maiores, menores, e com poucos grânulos, então eles ficam aqui no meio. E eu tenho os linfócitos, que são pequenos e sem grânulos, tá? Então aqui eu consigo já delimitar linfócito, monócito e granulócitos. Mas aqui eu tenho uma mistura, por exemplo, de eosinófilo e neutrófilo. Aqui eu tenho uma mistura de BT, CD4, CD8, NK, por exemplo. Isso aqui é célula morta, é resto de célula, tá? Isso aqui bem pequenininho, sem nada. Como é que eu faço avaliar para saber, então, o que eu tenho aqui nessa mistura? Eu começo a avaliar agora a fluorescência. Então, quando a célula está marcada de verde só, naquele exemplo que eu falei para vocês, onde eu usei um anticorpo marcado de verde e outro de vermelho, então se ela está marcada só de verde, com anticorpo com o fluorocromo verde, quando ela passa na frente do laser, ela emite a luz verde, isso é desviado num espelho específico, detectado então no detector de luz verde, e é colocado aqui numa região de um gráfico. Tá? Os gráficos para análise de fluorescência, normalmente eles são dessa forma. Eu tenho 4 quadrantes, tudo bem? Aqui no quadrante inferior, normalmente, são as células positivas para a fluorescência verde, ou FL1. Se eu tenho uma célula positiva para a fluorescência vermelha, quando ela passa na frente do laser, ela emite a luz vermelha, detectada aqui num detector de fluorescência específico, e é colocada aqui num outro quadrante. Então, aqui, ó, o quadrante superior esquerdo, normalmente são as células positivas só para a outra fluorescência, que a gente chama aqui de fluorescência 2, tá? Se eu tenho uma célula que não é marcada com nada, ou seja, ela não se ligou àqueles anticorpos, quando ela passa no laser, ela não emite nenhuma das fluorescências e é colocada aqui nesse quadrante inferior esquerdo. E quando eu tenho uma célula que é marcada com as duas fluorescências ao mesmo tempo, ela emite as duas luzes e é colocada nesse quarto quadrante, então o superior direito. Tá? Como é que isso aparece na prática, gente? Como é que é o gráfico disso? Então, eu tenho um gráfico que a gente chama de dot plot, ou gráfico de pontos, onde eu tenho aqui ó, os quadrantes, então, superior esquerdo, superior direito, inferior direito e inferior esquerdo. No quadrante inferior esquerdo são aquelas células que não estavam marcadas com nada, ou seja, é duplo negativa. No quadrante superior direito são aquelas células que estavam marcadas com as duas fluorescências ao mesmo tempo, ou seja, duplo positiva. No inferior direito, as células marcadas só com a fluorescência verde, por exemplo, no caso. E no superior esquerdo, as células marcadas só com o vermelho. Então, cada um desses pontinhos que vocês estão vendo aqui no gráfico é uma célula que passou na frente lá do laser e que foi contada, e depois o meu software me mostra quantas células estão nesse quadrante, quantas células estão nesse outro quadrante e assim por diante. Ok? Isso é para uma marcação de duas. Só que os citômetros atuais, então eu tenho citômetros que conseguem avaliar os mais modernos, até 50, 60, 100
fluorocromos ao mesmo tempo, no mesmo tubo. Eu consigo colocar uma mistura imensa de fluorocromos no mesmo tubo, cada um com uma cor diferente, tá? Isso são os muito modernos. Acho que no Brasil tem um ou dois só desses citômetros. Os mais comuns são os que avaliam aí na faixa de 4 cores por tubo. Mas eu tenho, por exemplo, lá na Unicamp, um citômetro que consegue avaliar até 6 cores ao mesmo tempo, tá? Então, isso facilita muito a fenotipagem de células. Então, imagina, eu tenho lá num tubo uma mistura de células, granulócitos, monócitos e linfócitos. E eu quero saber a quantidade de cada uma das subpopulações que estão nessa mistura, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro aqui, ó, num primeiro momento, eu delimito regiões, e aí eu já tenho aqui, ó, o número de células que estão presentes nesses quadrantes, a gente chama isso de gate. E aí eu quero avaliar, por exemplo, o que está aqui dentro do linfócito. Eu posso usar uma mistura, por exemplo, com anticorpos CD19, marcado com uma cor, CD3 marcado com outra. Então, linfócito T, linfócito B. E aí eu quero saber, dentro do linfócito T, o que é CD4, o que é CD8. Tá? Aí eu quero saber, ainda dentro do linfócito T, aqueles linfócitos gama-delta, ok? Quando eu faço essas análises, eu já tenho aqui, ó, o software já me mostra em cada quadrante qual a quantidade de células que eu tenho dentro daqueles quadrantes, tá? Aqui só para exemplificar, o CD3 negativo e CD19 negativo, então está dentro do linfócito, então seriam as células NK. Eu tenho aqui CD3 positivo, CD56 positivos, ó, marcador de NK. Então, eu consigo determinar aqui quais são as células NK, quais são as células NKT. Tá? Eu quero saber, dentro dos granulócitos, o que é neutrófilo, o que é eosinófilo. Eu tenho outros anticorpos específicos para cada uma dessas células. Tá? E aí eu consigo, então, num único tubo, determinar a quantidade de um monte de subpopulações diferentes, tá? Vocês vão ver isso aqui de novo, talvez, na hematologia, porque esse tipo de fenotipagem é muito usado para diagnóstico de leucemias, tá? É importante eu saber o subtipo de células que está causando aquela leucemia e eu uso a citometria, basicamente, para fazer isso, tudo bem? Que eu posso usar, e aqui eu tenho exemplos, é daquelas imunodeficiências que eu falei para vocês. Então, por exemplo, eu tenho uma desconfiança de que eu estou com uma doença granulomatosa crônica. Eu quero saber se as células produzem ou não reativos de oxigênio. Como é que eu faço? Ao invés de eu marcar a superfície da célula, eu marco o interior da célula com um fluorocromo que reage com o peróxido de hidrogênio, então, um dos reativos intermediários de oxigênio, e estimula essa célula in vitro. E depois eu avalio se essa célula produziu ou não esse reativo de oxigênio. Como é que eu vejo isso? Então, esse marcador intracelular, quando ele não entra em contato com o peróxido de hidrogênio, ele não emite fluorescência. Quando ele entra em contato com o peróxido de hidrogênio, ele emite fluorescência. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um caso de uma doença granulomatosa crônica, onde eu tenho problema na produção de peróxido de hidrogênio, e aqui um controle normal só para comparar. Então, aqui eu peguei os neutrófilos e marquei ele com esse corante que reage com o peróxido de hidrogênio e fica fluorescente. No indivíduo que tem a doença granulomatosa crônica, eu tenho uma baixa expressão dessa fluorescência. Ó, o DHR é esse reagente que reage com o peróxido de hidrogênio. No indivíduo normal, a maior parte dos neutrófilos produz, então, reativo de oxigênio. Então, 86% contra 16%. Então, provavelmente aqui é uma doença granulomatosa crônica, aquele tipo parcial, tá bom? Também, só para exemplificar, uma citometria de fluxo para avaliar LAD, então deficiência de adesão de linfócitos. Aqui especificamente a LAD1 de integrinas. Então eu marco aqui os neutrófilos com um anticorpo específico para neutrófilo, o CD15, e um anticorpo específico para uma das integrinas, o CD18, tá? No indivíduo normal, o que a gente vai ver?
que todos os neutrófilos, ou seja, todas as células que são CD15 positivas, também são positivas para CD18, ou seja, eu tenho aqui naquele quadrante, 100% das células estão no quadrante duplo positivo. No que tem deficiência de LAD, eu tenho basicamente 100% das células só no quadrante de CD15, ou seja, são neutrófilos, mas que não expressam a integrina na superfície. Tudo bem? Aqui um outro exemplo, então, de agama-globulinemia ligada ao X. Lembrando que a agama-globulinemia ligada ao X, eu não produzo linfócitos B, tá? Então, eu uso aqui para fazer a marcação das células, um anticorpo que reage específico com o CD expresso pelo linfócito B. No caso aqui, o CD20, tá certo? Então, no indivíduo normal, quando eu faço análise do linfócito, uma parte deles expressa CD20, uma outra parte expressa o CD3, que é o marcador de linfócitos T geral, tá? Então aqui, ó, linfócitos T e aqui linfócitos B. E aqui eu vou ter células duplamente negativas. Por que aqui eu não tenho duplo positivo? Porque o linfócito ou ele vai ser B, ou ele vai ser T, ou ele não vai ser nenhum dos dois, tá? Eu não vou ter linfócito TB, ok? E esses pontinhos que aparecem aqui, muito provavelmente são artefatos, são partículas que passaram na suspensão e que emitem fluorescência. Então, mas eu não vou considerar isso aqui como positivo. No indivíduo que tem a gama-globulinemia ligada ao X, eu tenho o CD3, então o CD3 está normal, mas eu não tenho nada marcado com CD20. Tudo bem? E aqui, só para finalizar, e aqui dando o exemplo da primeira parte da aula, na verdade, da infecção pelo HIV, onde eu tenho depressão de linfócitos TCD4, aqui só para comparar um teste que é muito utilizado para o acompanhamento do HIV, que é a determinação do número de células TCD4 e TCD8 nesses pacientes, tá? Então, aqui eu tenho um indivíduo normal, e aqui um indivíduo que é HIV positivo, tá? Já com uma evolução importante aqui do quadro. Então, aqui eu marquei a célula com CD3 e com CD4, então, nesse gráfico, e aqui com CD3 e com CD8 nesse gráfico. Aqui para o normal, aqui para o HIV, tá? Aqui é aquele gráfico de tamanho e granulosidade, marcando com o CD45, que é aquele panleucócito, tá? Só para isolar os linfócitos. Então, eu peguei os linfócitos e vi o que é CD4 e o que é CD8, tá bem? Então, aqui, ó, no indivíduo normal, a gente vai ver, ó, aqui eu tenho uma população grande de linfócitos TCD4. No indivíduo HIV positivo, se a gente comparar o número de pontos que tem aqui e aqui, a gente vai ver, ó, tem uma diminuição importante, tá? Quando eu comparo aqui o CD8, é basicamente a mesma coisa. Tudo bem? Então, aqui eu consigo ver uma diminuição importante de CD4. Certo? Bom, gente, então, tendo visto isso, espero que vocês tenham entendido. Eu sei que a aula ficou um pouco grande, mas espero que vocês tenham entendido essa aula. Eu sei que ela é difícil, mas eu acredito que ela vai ser bastante útil para vocês lá na frente, tá? Não espero que vocês decorem tudo, aquele organograma, por exemplo, era brincadeira, mas eu acho que pode ser bastante útil lá na frente quando vocês forem avaliar indivíduos com imunodeficiências. Até mais!